Olá, sagitariano, sagitariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Sagitário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimento futuro. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei para você uma indicação de leitura. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, sagitariano, um presente para você, sagitariana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 2 de copas. Na casa 2, na energia do passado, nós temos o Papa. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 10 de paus. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre essas casas. Sobre a energia do 2 de copas, nós temos o 6 de copas. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do As de paus. Sobre a energia do Papa, do arcano maior de número 5, nós temos o eremita, o arcano maior de número 9. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do arcano maior de número 3, a imperatriz. Na casa 3, na energia de futuro, sobre o 10 de paus, nós temos a energia do arcano maior de número 13. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta da força, o arcano maior de número 8. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente no seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a energia do 2 de copas, eu tenho a carta dos caminhos. Sobre a energia do Papa, eu tenho o chicote. E sobre a energia do 10 de paus, nós temos a carta da garça. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, a energia do presente ela será regida pela carta 2 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração do 2 de copas, nós temos a carta dos caminhos. Os caminhos traz um aspecto aqui de dualidade. É uma carta que traz a dúvida, a incerteza, o medo, né, em direção ao novo. Mas vamos compreender um pouco mais. O 2 de copas é compartilhar o amor. Aqui no presente, a união estabelecida entre o eu e as outras pessoas. O 2 de copas representa todos os tipos de amor, incluindo também o amor platônico. Mas essa carta ela traz o aspecto da sensação de cura, né, de transformação e de mudanças que virão em nós a partir dessa conexão amorosa, onde nós estamos aqui nos vendo refletida nas outras pessoas.
São almas gêmeas ou corações, né, que se encontram. E há aqui a manifestação, né, que leva a uma consciência espiritual. O 2 de copas diz aqui que na energia do presente nós iremos nos conectar a outras pessoas, né, para expandir essa conexão afetiva, né, sentimental. Pode ser aqui para aqueles que estão solteiros, solteiras, uma nova possibilidade afetiva e sentimental surgindo, bem como para aqueles que estão em uma relação, conexão com novas pessoas, com novas amizades, para que haja aqui a expansão também de cunho espiritual. O baralho cigano está dizendo que você não deve ficar na dúvida ou trazer energia de medo. A gente tem que rever as nossas metas, as nossas intenções e seguir o caminho, né? Independente aqui do caminho que você escolherá, né? O universo está dizendo aqui que as portas estão abertas, mas que você precisa ir em direção ao novo e precisa ir em direção a esse novo sem medo, né? Então, vá, se permita a novas possibilidades, as novas conexões, tá? Para que você traga essa energia de amor, essa energia de transformação, de reflexão, né? E de mudanças no teu eu interior. Um outro aspecto aqui da energia do presente é o 6 de copas. E o 6 de copas, assim como a carta, né, do 2 de copas, traz aqui o campo emocional, afetivo, sentimental, mas é uma carta que traz alegria, e alegria gerada à juventude, os prazeres simples da vida. É como se nós precisássemos aqui olhar ou fazer um mergulho na nossa criança interior, porque o 6 de copas traz a energia de vitalidade, né, de felicidade também, mas de uma felicidade verdadeira, como eu disse, focando na nossa criança interior. É como se nós precisássemos aqui, sagitariano, sagitariana, retornar a um estilo de vida mais simples, né? É bondade, é uma carta que está atrelada ao aspecto da gentileza, né, da harmonia emocional. Há um processo de inocência e de inexperiência, mas o tarot está dizendo aqui que você tem que se permitir, né, a essas novas possibilidades, mesmo com esta inocência, para que você possa se permitir ao novo. O Ás de Paus traz esse aspecto da inspiração, né, da centelha divina, são as energias e expressões primordiais. Faça tudo, mas faça tudo e qualquer coisa aqui com paixão, com impulso, com ambição. Então, é como se houvesse a necessidade de trazer aqui para o nosso presente a vontade, né, direcionada a um objetivo, a uma intenção pura, a um desejo, né? Não reprima os teus desejos, traga aqui o impulso pela vida, traga a energia de empolgação, de paixão, você iniciando também aqui na perspectiva do presente, um projeto, um negócio, trazendo essas incitações dos teus desejos, mas que você precisa trazer esse movimento, né? Colocar a mão e fazer a ação, porque o Ás de Paus é um impulso, é o desejo pela vida. Então o tarot está dizendo aqui que você deve colocar paixão, energia em tudo aquilo que você está fazendo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Bem, na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o arcano maior de número 5, né? O Papa, que traz aqui uma influência, né, do signo de Touro, perdão, sobre nós, e atrelado a essa energia nós temos a carta do chicote, que traz um instrumento de poder, né, de autoridade. Todas as coisas serão modificadas através das nossas conexões espirituais. O Papa, né, essa energia do signo de Touro, ligada ao elemento terra, traz os aspectos das organizações, das instituições, tá? Da autoridade espiritual que há também em nós.
mas o Papa traz para o nosso presente a memória, os ensinamentos tradicionais, né? É uma convenção. São conhecimentos e aprendizagem do passado, aqui na Casa 2, que nós precisamos revisitar. Esta aprendizagem ela pode estar atrelada à energia dos livros, como se fosse aqui um mestre, um sacerdócio. Mas o tarot está dizendo aqui que há histórias e aprendizagens do passado ao qual nós iremos revisitar, ou até mesmo aqui o tarot está dizendo que nós iremos aprender com as experiências das outras pessoas ou com experiências do passado, muito dessas questões ligado às questões de cunho espiritual. Por quê? Porque nós temos Touro aqui vibrando nesta energia, mas nós temos o Eremita. E o Eremita traz a energia e a influência do signo de Virgem sobre nós. O Eremita pede para que a gente se comunique com sabedoria, né? Alguém que aprecia também a solidão. Há um momento aqui para que você possa se recolher e buscar a sabedoria no isolamento. Há necessidade de ficar sozinho, sozinha, para que nós possamos irradiar nossa luz na escuridão. É uma orientação que virá de dentro de nós. É como se nós estivéssemos aqui obtendo, né, essa sabedoria desta outra pessoa aqui, nos mostrando o caminho. É uma ajuda, né, um guia, uma experiência, para que a gente possa irradiar a nossa luz, para que as outras pessoas, né, possam enxergar. O Eremita traz sempre a verdade, e a verdade de cunho espiritual, que age aqui sobre nós como um norte. Então, há necessidade de tirar aqui um tempo, 5 minutinhos do seu dia, para que você possa meditar, analisar como foi o teu dia, para que você possa trazer energia de expansão. Está na dúvida sobre algumas questões que você tem que desenvolver, que você tem que colocar aqui no presente? Se recolha, medite, para que você possa escolher o melhor caminho possível. Atrelado a esta vibração, nós temos um outro arcano maior, que é o arcano maior de número 3, a Imperatriz, que traz o aspecto aqui de muita criatividade, né, ligado à energia do feminino, como se nós estivéssemos criando ativamente algo ou alguma coisa. Há aqui uma energia de trabalho para que a gente possa realizar algo. Isso já vem há algum tempo, você trazendo a meta, o foco. São matérias brutas ganhando forma. É como se houvesse a energia de muito amor, de muita sensualidade, mas a Imperatriz é a energia de fertilidade, de gravidez, né? De maternidade. Então possa ser aqui que o feminino, algumas de vocês estejam grávida, gestante, enfim, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, mas a Imperatriz é essa energia de criação atrelada ao aspecto do amor incondicional, como se o feminino estivesse aqui criando beleza, vitalidade. E a energia da Imperatriz é essa criação focada no trabalho e nos projetos, sendo aqui considerado como um filho, né, para nós sagitarianos, sagitarianas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Sagitário. Se não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão, né, dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na perspectiva de futuro, nós temos o 10 de paus, atrelado à carta da garça. A garça sempre traz o aspecto do novo, correlacionado às questões do trabalho, seja o trabalho doméstico, ou seja, né, o acúmulo de atividade. Mas o 10 de paus traz os fardos e as responsabilidades sobre os nossos ombros. É a bagagem pesada, a energia de opressão, onde há aqui outras pessoas dependendo de nós.
Então, é como se nós estivéssemos aqui carregando muito peso em nossos ombros, e isso faz com que a gente se sinta, né, sobrecarregado, sobrecarregada, incapaz de enfrentar a opressão. O desafio aqui, na perspectiva de futuro, é superar os nossos limites. Mas muitos de nós aqui, principalmente dentro do ambiente de trabalho, aí tento adequar o que eu estou falando à sua realidade, nós estamos assumindo, né, fardos por vontade própria, que não são nossos, como se houvesse aqui a necessidade de dialogar, de externar, né, de falar sobre estas questões, se você estiver assim se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada. Abaixo nós temos 2 arcanos maiores, né? O arcano maior de número 13, que traz a energia do signo de Escorpião, falando sobre o processo a longo prazo de transição e de transformação. É uma carta que está atrelada ao aspecto da metamorfose. Essa carta não é a morte física, mas é a morte de muitas maneiras. É como se houvesse a necessidade de abandonar o nosso antigo eu, ou eliminar aquilo que não é mais necessário na nossa vida. Então, é preciso soltar todos esse peso, todas essas amarras que nos prende. Então, é como se isso trouxesse um definhamento lento, e nós precisamos aqui enfrentar novas formas ou estilo de vida e se permitir, né, a novas mudanças. Então, a gente tem que se colocar aqui perante ao novo e em frente, né, a essa nova perspectiva. Atrelado a esta energia do arcano maior de número 13, nós temos o arcano maior de número 8, que traz a energia da força. A força é regida, né, pelo signo de Leão, e aqui tem o nosso lado animal. Então, o tarot está dizendo que nós temos que reconhecer e receber a libido e as paixões em nós. E há na perspectiva de futuro uma relação simbiótica, né, entre duas pessoas que são muito diferentes. Você e uma outra pessoa aqui, na perspectiva de futuro, pode ser a influência do 2 de copas na casa 1, na energia do presente, uma conexão aqui entre você e uma outra pessoa, né? Como eu disse e volto a repetir, que tem características totalmente diferentes da sua. Mas vai haver aqui libido, paixão, e você tem que externar isso. Além do mais, a energia da força traz o nosso aspecto interior, porque é uma carta que é o feminino, né, domando o leão, então é a força na bondade, né? Nós precisamos também aqui domar nossas feras interiores, como se houvesse aqui uma forte ligação entre nós e as questões de cunho animal. Então, há uma perspectiva aqui de conflito chegando até nós na energia de futuro. Então, todo e qualquer conflito que chegar até a nossa vibração, o tarot está dizendo aqui que nós devemos resolver com muita amorosidade, com muito diálogo, porque nós vamos domar as nossas feras interiores, como, consequentemente, iremos domar as feras, né, que chegarão até nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem, né, correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 23, Melahel. Arcanjo de número 23, Melahel, irá reger esta leitura. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 120, e a mensagem diz o seguinte: você irá se beneficiar usando ervas medicinais em banhos e chás. Mantenha todas as suas coisas em ordem e realize suas atividades prontamente. Invoque este anjo para protegê-la contra armas e assaltos. Melahel, arcanjo de número 23, e o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 120. Como indicação de leitura, eu trago o livro, né, Praticando o Poder do Agora.
Na leitura anterior eu trouxe a indicação do poder do agora e achei pertinente trazer este outro livro, né, do Eckhart Tolle, para trazer esta expansão, né, a partir do livro anterior. Um auxilia o outro, porque esse livro é como se fosse um manual, os ensinamentos essenciais, ele traz também meditações e exercícios, né, para que a gente possa focar no presente. É bem interessante, é como se fosse um complemento do livro anterior. Diz assim, ó: este livro é uma excelente introdução aos ensinamentos do autor, reunindo trechos cuidadosamente selecionados do poder do agora, e ao mesmo tempo é um guia essencial para quem já conhece sua filosofia, porque traz técnicas, exercícios e meditações para alcançar a felicidade, a paz interior e a iluminação. Eu fiz um recorte aqui que eu gostaria de trazer a leitura para você e fala sobre a identificação do ego com o sofrimento. E ele diz assim: observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a este respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Se você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com esta pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separarmos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher esta função desde que tenha alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente quando estiverem trabalhando com você. A primeira coisa para lembrar é que, quando você construir sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido, do eu interior no seu sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Então, se você busca, a expansão de cunho espiritual, esse livro vai te ajudar, assim como o Poder do Agora, a trazer, as práticas, os exercícios, a meditação para expandir a tua presença no agora. Vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para o acesso ao livro, bem como para o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.